Olá, meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Vamos lá, então, seguindo a nossa jornada, a gente já falou de água, a gente já falou de esgoto, a gente já falou de água da chuva e falta a gente falar do quê? Falta a gente falar de energia, né? Seguindo nessa mesma lógica, a gente ainda não tinha falado de energia. Então, a gente vai falar sobre a Política Nacional de Energia, tá? Política Energética Nacional, que é de 1997. Fiquem tranquilos, é uma aula bem susse, bem light, tá? A política não vai trazer muitas novidades, coisas que a gente já não saiba, tá? Eu vou focar aqui com vocês o que é importante, que é a gente entender o que é monopólio da União, tá? Coisas que a Constituição também já falava com relação aos recursos energéticos, né? A Constituição fala especificamente dos recursos hidráulicos, vou explicar isso tudo para vocês. E a gente finaliza daí falando sobre as fontes energéticas, né? Quais são as fontes que a gente tem, as renováveis, as não renováveis. Vamos entender um pouquinho isso. Nossa aula dessa semana é realmente bem tranquila, tá? Bem para a gente dar aí uma desacelerada na quantidade de informação que a gente estava tendo nas semanas anteriores. Essa é bem tranquilinha, tá? E aí, as próximas semanas, a gente vai falar de mudanças do clima, tá? Mudanças climáticas, desastres ambientais, e depois a gente parte para finalizar falando da questão econômica, né? Tudo que relaciona meio ambiente com dinheiro. E por fim, a questão de tutela processual. A gente aprendeu tudo que a gente tinha que aprender de teoria sobre as questões ambientais, sobre as leis ambientais. A gente vai finalizar o nosso semestre falando como é que isso pode acontecer processualmente. Então, enchi vocês de bagagem, né, ao longo do semestre todo para chegar lá no fim e a gente ver como é que isso tudo acontece no campo jurídico, certo? Então, vamos lá. A gente vai falar de energia hoje, tá? Política Energética Nacional. Energia basicamente é a capacidade de realizar trabalho, tá? Conceito lá da física. Por que a gente tem que entender isso? Porque a política energética nacional, ela não se limita a falar da energia hidráulica, da energia elétrica, não é isso aqui, né? Acender e apagar a luz, não dá para vocês verem que a luz acende. Mas é de todas as fontes que a gente pode com elas realizar trabalho, que a gente pode gerar algum tipo de energia, tá? Então a gente vai passar por isso. Uma informação relevante, eu até coloquei isso aí no material de vocês. O Brasil, ele é atualmente o país que tem a matriz energética mais limpa do mundo, tá? Ele é considerado o país com a matriz energética mais limpa de todo o planeta. Por quê? Porque, como eu falei para vocês lá quando a gente teve a aula de recursos hídricos, a gente tem o privilégio de estar num país que tem assim uma abundância de água, uma abundância de recursos hídricos, de rios com alta vazão, né? Porque não adianta ter um monte de rio, mas serem rios pequenos, rios que não conseguem formar um volume considerável, né, para ter velocidade, para ter força. Então tudo isso conta e o Brasil está assim posicionado num local super privilegiado nesse assunto. Então com isso a gente consegue ter a matriz energética mais limpa do mundo. Por quê? Porque o nosso grande foco está na energia que provém das hidrelétricas. O que a gente precisa para fazer uma hidrelétrica funcionar? A gente precisa da natureza, né? A gente precisa, claro, instalar toda a infraestrutura que é necessário, mas basicamente a gente precisa da água e da força da gravidade, né? Com isso, vai fazer com que as turbinas girem e gerem energia com isso, tá? Então, ó, em números eu coloquei aqui para vocês. Hidráulica, 64% da matriz energética brasileira, ou seja, de todas as fontes de energia que a gente tem no Brasil, 64% é hidráulica, tá? Nem tudo isso aqui é hidrelétrica, tá, gente? A força das marés também pode gerar energia e é considerado como hidráulica, tá? Mas ainda tá na ideia de que é uma fonte limpa, tá? É uma fonte que
Não quer dizer que não gera nenhum impacto ao meio ambiente. A gente já vai chegar lá para baixo quando eu começar a detalhar cada uma dessas fontes de energia com vocês. Eu vou mostrar para vocês que gerar impacto gera, mas o impacto, quando a gente coloca na balança ali o custo-benefício, a gente chega à conclusão de que são fontes que valem a pena, tá? Elas impactam muito menos do que o benefício que é gerado. Então, por isso, energia limpa. Então, desmistifiquem da cabeça de vocês que quando a gente fala em fonte renovável, tá? Não é sinônimo. Energia renovável, né, de fonte renovável, não quer dizer que seja sempre limpa, tá? Lá pra frente eu vou falar isso pra vocês. Quando ela é limpa, quer dizer, ela não gera impactos negativos, mas quando a gente diz que ela é renovável, ela é de uma fonte renovável, não quer dizer que ela seja 100% limpa, tá? Isso tem que ficar claro para vocês. Então, maior parte, mais da metade da energia que a gente gera no Brasil, 64%, em torno de, tá, gente? Esses percentuais aí podem estar um pouquinho desatualizados, é difícil encontrar dados atualizados sobre isso, mas o mais atual que eu consegui para vocês são esses. Então pode ter uma variação ali, um pouquinho para mais, para menos, né? Margem de erro do Ibope, 2 pontos para mais ou para menos, tá dentro, tá? Segundo lugar vem o gás natural, tá? Aqui já não é uma fonte renovável, tá, gente? Gás natural não provém de fonte renovável, a gente vai falar sobre gás natural. 12% da nossa matriz energética, quase 13%, provém de gás natural. Biomassa, 8%. O que é biomassa? Biomassa é qualquer parte vegetal ou animal, tá? Então, por exemplo, o etanol que a gente faz com base na cana é uma biomassa, porque vem de uma planta, vem da extração ali da cana. Energia que a gente possa gerar através de mamona, milho. Professor, essas coisas geram energia? Geram energia e a gente chama de biomassa. Então, a biomassa vem em terceiro lugar com 8%, petróleo 4,8%, carvão 4,5%, energia eólica só 3,5%, em que pese o Brasil ter um potencial muito grande para energia eólica, e eu vou falar para vocês quais são as implicações, por que a gente não tem aumentado isso, assim como a solar está em último lugar, a gente perde até para nuclear, ó, nuclear ali 2,4%, a gente tem Angra 1 e Angra 2, né, mas só uma delas operando, a outra não opera, e a gente, assim, ativa elas também só em casos emergenciais, não... Tradicionalmente, o Brasil não lida com energia nuclear, assim, porque a gente não tem a expertise para isso, mas a gente vai falar de energia nuclear lá mais para baixo. E a solar, vejam, no último lugar, um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, um país com incidência solar, não a gente aqui no sul do país, especialmente eu aqui em Curitiba, né, que a gente quase não vê a cor do sol, mas se a gente for parar para pensar no Brasil como um todo, a gente tem potencial para energia solar, assim, ó, para dar e vender, tá? Para produzir de se acabar. Mas ainda é uma energia que requer tecnologia, requer investimento e a gente não tem investido nisso, tá? A gente tem ficado ali na energia hidráulica, né? Especialmente das hidrelétricas, porque a gente investiu nisso por muito tempo, então a gente quer aproveitar esse potencial, mas a energia solar e a energia eólica são sim muito mais limpas do que as hidrelétricas, certo? Mas de uma forma geral, essa é a nossa matriz hidrelétrica, nossa matriz energética, tá? Composta em grande parte pelas hidrelétricas. Então o que acontece? Só para curiosidade de vocês. Quando a nossa ex-presidente Dilma foi para a conferência em Paris em 2015 e assinou o Acordo de Paris, não sei se vocês lembram, eu comentei isso com vocês no semestre passado, mas ela se comprou, quando a gente falou, né, dos acordos internacionais, e eu falei para vocês do Acordo de Paris, ela se comprometeu com metas muito maiores do que o que estava sendo exigido dos outros países do mundo. Tá? É como se ela tivesse chegado lá e tivesse feito aquele discurso dela. A gente vai chegar na meta e vai dobrar a meta e depois a gente ultrapassa a meta ainda. Foi mais ou menos isso que ela fez. Porque
estava sendo exigido percentuais, né, de que os países se comprometessem, não era percentual fechado, para cada país era algo diferente, foi feita a sugestão para o Brasil e ela chegou lá e falou, não, eu consigo reduzir a quantidade de gases de efeito estufa que a gente lança para a atmosfera em números muito maiores do que está sendo necessário. Mas aqui eu vou ter que tirar o chapéu para ela, porque ela sabia o que ela estava fazendo, tá? Ela tinha uma informação privilegiada vindo da ET, que é a empresa, eu coloquei aqui para vocês, EP, empresa de pesquisas energéticas. Ela já tinha uma informação privilegiada de que nós estávamos conseguindo inverter a nossa matriz energética. Quando ela fala isso, lá em 2015, os dados que tinham do Brasil com relação à matriz energética não eram esses que eu apresentei aqui para vocês. A gente ainda não tinha um potencial hidrelétrico tão grande, de quase 65% ali. Então, quando ela vai e fala isso, ela já sabia que a gente estava conseguindo inverter nossa matriz energética e que a gente vem, né, de forma tímida ainda, mas investindo na solar e na eólica, por isso que ela se compromete com metas bem audaciosas lá. Ela tinha essa informação na manga e ela sabia o que ela estava fazendo, tá? Então, um dos compromissos que o Brasil tem no Acordo de Paris é conseguir inverter ainda mais essa matriz energética, conseguir cada vez diminuir os combustíveis fósseis, carvão mineral, gás natural proveniente da queima de combustíveis fósseis, petróleo, conseguir diminuir isso tudo e elevar as hidrelétricas, os biocombustíveis, esses, por exemplo, como etanol, eólica, solar, conseguir elevar todas essas. Esse é um compromisso que o Brasil tem no Acordo de Paris, certo? Algumas agências que são importantes, eu coloquei aqui para vocês, falei da EP, né, empresa de pesquisa, mas eu quero focar aqui com vocês em 3 que são os principais, tá? O Ministério de Minas e Energia, que mesmo com a reformulação dos ministérios que o atual presidente fez, o Ministério de Minas e Energia se manteve, não foi cortado, tá? E as agências reguladoras. Então, o que é a atribuição do Ministério de Minas e Energia? Criação de normas, acompanhamento, avaliação de programas federais e implementação de políticas específicas. O Ministério de Minas e Energia é o órgão diretamente ligado ao Poder Executivo, diretamente ligado à Presidência da República para propor essas políticas, para criar normas, para criar padrões relacionados às questões energéticas. Então, esse é o órgão que está ali diretamente ligado à presidência e controlando todos os outros órgãos relacionados à energia aqui no país. Aí vem, né, deixei os outros aqui para vocês entenderem como é que funciona essa logística, mas o que é mais relevante, porque a gente vê na prática, a gente conhece. Por exemplo, vou falar da ANEEL, vocês com certeza já ouviram falar da ANEEL, a ANP. Talvez ali quando passa uma reportagem falando de posto de gasolina, apreensão em posto de gasolina, fechou um posto de gasolina, lacrou, sempre prestem atenção que vai aparecer a ANP ali. Então vamos entender. A ANEEL, com certeza vocês já ouviram falar, mesmo porque se você precisar fazer uma reclamação da tua conta de energia e a Copel não resolver, a empresa aí do teu estado não resolver, você recorre a quem? Você recorre à ANEEL. Então, a ANEEL tem a função de regular e fiscalizar a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Então, é a agência que regula, tá? Para que não hajam abusos, para que não tenha abuso econômico na hora de cobrar pela energia elétrica, tá? A ANEEL, ela é ligada à energia elétrica, tá? Propriamente dita, porque a ANP daí vai cuidar das questões de petróleo, que também é uma forma de energia, tá? Petróleo, biogás e tal. Então, falou em energia elétrica, essa aqui, ó, da tecla que chega na nossa casa. Quem regula, quem controla, quem fiscaliza, quem vê se o serviço está sendo prestado direitinho, quem vê se o preço está sendo justo, quem atende às reclamações, a ANEEL, tá? A Agência Nacional de Energia Elétrica. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP,
vai ficar responsável por executar a política nacional para o setor, promover licitações e celebrar contratos em nome da União com os concessionários que exploram esse tipo de atividade e fiscalizar as atividades nas indústrias petrolíferas. Então, tem que ter uma fiscalização também com relação às questões de biogás, de petróleo, tá? Então, sei lá, é a Shell, é a Ipiranga, qual é a empresa que comercializa o produto que precisa ser fiscalizado? É a ANP que vai cuidar disso, tá? Vai cuidar para ver se os preços não são abusíveis, vai lá fiscalizar a Petrobras, deveria, tá? Deveria fiscalizar sim. Ah, por que o preço está subindo? Quais são os motivos? O que justifica aumentar esse preço? É tudo uma questão da ANP cuidar. E fiscalizar diretamente também o comerciante. Não só na questão do preço, mas na questão da qualidade também. Se o combustível que está sendo entregue é de qualidade. Se você desconfia do posto de gasolina aí da tua esquina, onde você costuma abastecer, para quem que você vai reclamar? É para a ANEEL? É para o Ministério de Minas e Energia? Não, é para a ANP, tá? Então, entendam o que cada um desses órgãos faz, até para não se confundir caso precise, tá? Vamos passar aqui alguns artigos da Política Nacional Energética, né? Política Energética Nacional, de 97, 9.478. Eu quero passar com vocês aqui pelos primeiros artigos que trazem para a gente algumas informações relevantes, principalmente sobre essa questão de monopólio, quem cuida, quem não cuida, tá? Então, artigo 1º, define que o aproveitamento das fontes de energia deve ser racional, evitando desperdício. Isso é um conceito básico que a gente fala no direito ambiental desde o princípio, tá? Não interessa se a gente está falando de água, se a gente está falando de esgoto, se a gente está falando de energia, não importa. Tem que haver uso racional, tem que evitar o desperdício, tá? Porque se você coloca lá no fim da conta, na ponta do lápis, eu não vou tomar um banho muito demorado para economizar só na água. Não, a energia também, porque a energia também provém de um recurso natural que, no fim das contas, nos é cobrado. Então, não é só uma conscientização com relação à água, mas uma conscientização com relação à energia também. Não é porque você paga, e eu sei que você não paga barato, eu sei que a tua conta de luz cada vez sobe mais, mas não é porque você paga que você pode usar de qualquer maneira, tá? Que você pode desperdiçar. A ideia é sempre que a gente use de forma racional e evite desperdícios. A política busca ainda harmonizar meio ambiente, então proteção ambiental, os interesses do consumidor com relação a preço e qualidade dos serviços que estão sendo entregues, né, as energias que estão sendo entregues, atendendo ao que está no artigo 170 da Constituição. Então vamos lá. A gente falou, a política deve atender às questões ambientais, beleza, meio ambiente, aos interesses do consumidor. Concorda comigo que a gente poderia trocar aqui interesses do consumidor por social, não é? Atender a sociedade, os interesses da sociedade, e não deixar de levar em consideração o artigo 170 da Constituição. O artigo 170 da Constituição é o que fala da ordem econômica nacional. Identificar alguma coisa bem familiar para a gente aqui? É para atender o meio ambiente, é para atender a sociedade e é para atender a economia. Exatamente o tripé da sustentabilidade, que a gente não deixa de falar dele em momento nenhum. No fim das contas, todas as políticas que falam de meio ambiente do Brasil querem o quê? Manter o tripé da sustentabilidade, manter sociedade, meio ambiente e economia em equilíbrio. É isso que a gente quer, é isso que a gente sempre busca, tá? Artigo 3º vai falar pra gente o seguinte, ele é bem importante, o 3º e o 4º são top. O 3º fala assim, ó, pertence à União os depósitos de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, quaisquer outros gases que estejam presentes em quaisquer jazidas, em quaisquer meios subterrâneos, não importa, quaisquer outros hidrocarbonetos fluidos existentes no território nacional, neles compreendido a parte terrestre, mar territorial, plataforma continental, zona econômica exclusiva. Ou seja, se a gente encontrar petróleo ou gás natural, seja na parte territorial, seja até
a zona econômica exclusiva, ou seja, 12 milhas marítimas para dentro do mar, ainda pertence à União. Então, gente, pensa comigo aqui. Vocês lembram do filme A Família Buscapé? Vocês lembram como que eles ficaram ricos? O que aconteceu para que eles se tornassem ricos? Eles encontraram petróleo na propriedade, lembram disso? Eu nem lembro como que aconteceu, eu sei que eles encontram petróleo dentro da propriedade e depois daquilo eles ficam ricos. Se fosse aqui no Brasil, tinha ficado rico? Não tinha. Por quê? Porque pertence à União. Mas eu encontrei dentro da minha propriedade uma jazida, eu encontrei petróleo, eu encontrei gás natural dentro da minha propriedade. Parabéns, você vai ser indenizado pela tua propriedade, você vai sair fora para a gente poder explorar, mas já pertencia à União. Você só encontrou algo que não era teu. É mais ou menos isso, tá? Sabe a história do achado não é roubado? Não, não vale aqui, não conta. Se você achar, continua sendo da União, certo? Então, você vai ser desapropriado da tua propriedade. Talvez você consiga aí, através de alguma movimentação judicial, uma indenização um pouco maior do que só o valor da terra, conseguir talvez alguma participação em royalties, mas não ache que aquilo é teu, tá? Então, não assista a Família Buscapé acreditando que aquilo é verdade pra gente aqui no Brasil, tá? A política foi muito clara em dizer qualquer petróleo ou gás natural, seja na parte territorial, seja para dentro do mar, que seja encontrado, pertence à União. Quer ver um outro exemplo? Vocês lembram quando foi encontrado aquele petróleo? Esqueci o nome, gente. Foi encontrado, até o Ike Batista se envolveu na situação. Desculpa, meu celular tá tocando. O Ike Batista se envolveu na situação lá para fazer a exploração, entrou com recurso, entrou com o pré-sal, isso, lembrei o nome, o pré-sal. Quando aconteceu aquela situação de encontrar o pré-sal, não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma briga muito grande sobre como ia ser feita a distribuição dos recursos. Por quê? Porque a maior parte está, se você projetar, né, em linha horizontal, está no território que seria do Rio de Janeiro, tá? Só que a política ela é clara em dizer, pertence à União. Então, o que acontece? O Rio de Janeiro, o Espírito Santo, esses estados, eles disseram o seguinte: para conseguir explorar o pré-sal, tem que passar pelo nosso território, tem que sair daqui toda a infraestrutura, tem que sair daqui o pessoal que vai chegar até lá. Nós vamos ser os centros que vão concentrar para que essas atividades aconteçam. Não tem como sair lá do Rio Grande do Sul para chegar onde estava o pré-sal sem passar pelo Rio de Janeiro, sem passar pelo Espírito Santo. Então, quer dizer, até dá, né, indo direto pelo mar, mas é óbvio que isso é muito mais custoso do que sair já direto dali. Então, houve essa discussão com relação a quem pertence. Não, o Rio de Janeiro tem que ter maior participação nos royalties, quais municípios, quais estados, como é que vai ser feita essa divisão, tá? Então, foi uma briga inútil, porque no fim das contas, quem é que decide? A União. Tá? É a União que decide como ela vai fazer essa distribuição. Não existe essa regra de que só porque foi achado neste estado, neste município, pertence a ele. Não, pertence à União. Se a União resolvesse que ia pegar o valor arrecadado com o pré-sal e disponibilizar, sei lá, tudo para os estados do norte, poderia, tá? Pertence à União. Além disso, o artigo 4º vai dizer pra gente que constitui monopólio da União, nos termos do artigo 177 da Constituição, as seguintes atividades. O que é monopólio, gente? Monopólio é quando uma única empresa exerce um determinado serviço e você não tem opção de escolha. É como a energia, né? Em cada estado existe uma única empresa que traz energia elétrica para dentro das nossas casas. Então, se eu estiver incomodada com a Copel, não quero mais o serviço da Copel, vou escolher outra. Posso? Não posso, tá?
o que eu posso tentar é instalar placas para captação de energia elétrica e procurar fontes alternativas, tá? Para captação de energia solar e procurar fontes alternativas. Mas se eu quero energia elétrica, eu só tenho a opção Copel. Isto é monopólio, tá? Quando uma única empresa tem todo o mercado daquele serviço ou daquele produto. Ninguém mais pode concorrer com ela, tá? Não existe concorrência. A definição de monopólio é isso, é uma empresa que atua sozinha num setor sem nenhum concorrente. A Constituição disse, é monopólio da União, ou seja, ninguém pode concorrer com a União nos seguintes serviços. Pesquisa e lavra de jazidas, pesquisa e exploração de jazidas de petróleo, gás natural ou qualquer outro hidrocarboneto. Então, posso abrir uma empresa de exploração de petróleo? Não posso, só a União pode. 2. Refinação de petróleo nacional ou estrangeiro. Posso abrir uma empresa de refinação? Só vou fazer o refinamento? Não posso. 3. Importação e exportação de produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores. Então, posso abrir uma empresa de importação de petróleo? Importação de gás natural? Não posso, só a União pode. 4. O transporte marítimo, e aqui o transporte marítimo, ou seja, por conduto de petróleo e gás natural. Então, explorar, pesquisar, transportar, importar ou exportar petróleo, gás natural ou qualquer outro hidrocarboneto, monopólio da União, tá? Aí o que acontece? Vem uma emenda constitucional em 1995, se eu não estiver enganada, emenda constitucional número 9, acho, de 1995, que vai dizer que a União pode fazer o repasse de alguns desses serviços, tá? A União pode contratar com empresas nacionais ou privadas a realização das atividades econômicas ligadas ao petróleo. Então, por isto existe a Petrobras. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, então existe ali dentro dela sim uma participação de particulares. Eu posso ter ação da Petrobras, você pode ter ação da Petrobras, qualquer um de nós pode participar disso, porém o sócio majoritário, o acionista majoritário sempre vai ser a União. Para quê? Para que ela não perca este monopólio, tá? Então, até a emenda constitucional, a gente sequer permitia que tivesse esse repasse das atividades. Com a emenda, a gente fala, não, a União pode repassar a exploração de algumas atividades. Por isso, na situação do pré-sal, o Eike Batista teve a oportunidade de perder muito dinheiro lá, né? Enfim, ele achou que ia ganhar, as coisas não saíram como ele planejava. Mas, enfim, foi isso que possibilitou, porque se não fosse a emenda constitucional, nem isso tinha acontecido. Então, a Petrobras é uma empresa de economia mista, né? Mas que sempre o majoritário vai ser a União, certo? Então, com relação à política, eu queria passar para vocês isso. Então, os 4 primeiros artigos são muito importantes para a gente entender essa questão de quem explora, quem não explora, o que pode, o que não pode, tá? Mas assim, na dúvida, gente, joga na conta da União, que é o mais provável. Falou de petróleo, falou de gás natural, hidrocarbonetos, põe na conta da União, que é mais provável que a competência ali seja para ela, tá? Mas deem uma olhada nos 4 e na segunda parte da aula agora eu quero diferenciar para vocês o que são fontes renováveis, fontes não renováveis e a gente dá uma detalhada rapidinho em cada uma delas e aí encerramos esse assunto, tá bom?